E mais um vídeo aqui no Consumidor 100%, você 100% antenado em tudo que é seu direito. Então já se inscreva aqui no nosso canal. A gente está começando, tá bem no começo, a gente deve estar com 0, com 1, com 2, não sei quantos inscritos a gente está agora. Mas eu conto com a sua inscrição para a gente crescer cada vez mais e alcançar a meta aí cada vez mais ambiciosas, alcançar cada vez mais pessoas que ainda não conhecem esse rapaz aí, ó, Ben Mendes. Não conhece esse rapaz? Esse é um dos caras aí que tá fazendo mais views aí ultimamente no YouTube aí, que o cara vai pra cima, enfrenta o povo. Ele é o Celso Russomano, lá de Minas Gerais. E ele tá com um podcast agora, a gente tá fazendo os cortes aqui do podcast dele aqui. Então já se inscreva no canal do Ben Mendes, se inscreva aqui no Consumidor 100% e essa entrevista é com ele, com a fera. Duas feras juntas, Celso Russomano e Ben Mendes. Vamos pro play agora. Um pouquinho do começo da sua carreira, né? Como se ninguém conhecesse você, claro, imagina. Mas vamos lá, você começou... Impossível. Não foi direto na defesa do consumidor, não. Não. É? Eu, na verdade, eu estudei Direito, Sim. jornalismo, e atuava com um programa de televisão, chamava-se Circuito Night and Day. Primeiro eu fiz um programa chamado Night Clip, Sim. que ele rodava da TV Gazeta de São Paulo, rodava da meia-noite às 6 da... A gente vê que no início da carreira o Celso Russomano era quase um VJ da MTV, né? Ele fazia night clip ali, mostrava os clipes ali. Enfim, vamos ver, né? O cara deve entender de música, né? Ok. Então eram vários clipes que a gente ia colocando, Uhum. os clipes românticos. Ok. Né? Aham. E no meio dos clipes eu fazia visitas baladas. Ok. E o Celso Baladeiro. Turismo, alguma coisa assim. Então eu punha Esse é da minha área, hein? dicas Turismo? pro pessoal e depois chamava os clipes. Dica de turismo? É no Curtindo Nossa Viagem, meu outro canal. Se inscreva lá. Imagina. Bela cueca. Que isso? Bela cueca? Que é isso? Porque o pessoal passava Que é isso? da meia-noite da sexta-feira às 6 da manhã do sábado, namorando e assistindo os clipes quando vinha os clipes. Musiquinha romântica, né? Entendi. Os danadinhos dos anos 80. Eu aposto que você não imaginava que o Celso então já foi baladeiro, né? Já foi baladeiro. Eu fui muito baladeiro. E hoje tá mais hoje em eu tô casa? casado, tô sério, só saio quando a Lovani quer sair também, e aí a gente sai. Balada no máximo um restaurantezinho, né? Eu sou um pé de valsa, eu adoro dançar. Gosta de dançar? Você dança o quê? Muito. Tudo. Eu sou o cara que, você perguntar que tipo de música você gosta, eu gosto de música sertaneja, eu gosto bastante. Sim. Mas eu gosto Olha de só, música hein? que me agrada os ouvidos. Entendo. Surpreendeu, Eu hein? gosto, por exemplo, de música eletrônica. Eu gosto. Então, se a música me agrada, eu tá gosto ouvindo. daquela música. Né? Não, Então, Eclético. O eclético. Eclético, né? Eclético. Pronto. Celso, então vamos lá. Aí, beleza, era esse programa. Aí era tipo um colunismo social? Exatamente. Uhum. Era eu, o Amaury Júnior e o Otávio Mesquita. Só os craques do entretenimento. Da mesma época, os dois continuaram fazendo esse colunismo social. O Otávio lá no... Já, eu falo em Amaury Júnior, já lembro logo daquela música. Vamos lá. O Amaury tá na Rede TV. Uhum. E eu, depois que a minha mulher faleceu por negligência médica, eu comecei a usar o meu programa para fazer, para receber denúncias de erro médico, imprudência, imperícia, negligência. E isso foi se avolumando de tal maneira, né, a partir da denúncia que eu fiz. Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando eu estava gravando o Circuito Night and Day, minha mulher ficou na casa da minha sogra, Adriana, minha primeira esposa. E ela começou a passar mal. Sim. Aí eu fiquei dormindo, eu cheguei tarde, eu tinha gravado uma balada, né? Acho que era uma inauguração. Certo. E aí quando eu cheguei no apartamento para dormir, eu recebi a notícia de que ela não estava bem. Aí meu cunhado levou ela para o hospital e eu fui encontrar ela no hospital. E ela tinha um começo de infecção. E você que está estudando medicina, né?
ela tava, aí o médico pediu o exame de sangue, o exame de urina, Ok. e pôs ela no soro. Mas ela teve uma leve melhora, né? Sim. Como o hospital que eu estava tinha sido descredenciado pelo plano de saúde, já não estava mais, Entendi. que na época era Unimed, eu peguei e se ela estava melhor, ele deu alta. Eu antes. O Unimed desde sempre dando seus problemas, né? Hoje eu sou cliente da Unimed. E eu tô há um tempão, há muito tempo, tentando fazer um examezinho. Eu não consigo porque tem que fazer a marcação da Unimed e a Unimed nunca tem vaga, né? Ou quando tem vaga, o negócio daqui a 3 horas para me chegar de trânsito, eu perco um dia inteiro de trabalho, aí não rola, né, Unimed? Paga-se tão caro para um plano de saúde que deveria ter qualidade e não tem, né? E isso, pelo jeito, não é uma coisa recente, não é uma coisa da década de 80, né? E, assim, esse começo aí do Celso Russomano tá me surpreendendo bastante, porque, como ele falou, ele estudou Direito e Jornalismo. Só que, assim, ele conseguiu uma vaga na parte de entretenimento, fazia clipe, fazia... Ele era um tipo Amaury Júnior e o Otávio Mesquita, como ele falou. Só que precisou de um problema que aconteceu na vida dele, na vida particular dele, uma fatalidade, pelo que ele está falando, e por um erro, uma fatalidade, assim, pela esposa dele, mas por um erro médico notório, como ele está falando, que inclusive fez com que ele buscasse outras pessoas com o mesmo tipo de erro para tentar uma reparação, para ver o porquê que está errado. E aí começou o Celso Russomano investigativo, o Celso Russomano que corre atrás dos seus direitos, e aí começou um grande sucesso, eu tenho certeza disso. Ele deu alta antes mesmo que saíssem os resultados do exame. Uhum. Eu levei ela para casa, ela começou a passar mal de novo, passar muito mal, vômitos seguidos, passando muito mal, aí eu peguei, levei para outro hospital, o hospital que estava credenciado pelo plano de saúde. Quando eu cheguei lá, a médica era uma boliviana e uma equatoriana que estavam atendendo no pronto-socorro. Olha o problema. Certo. Bom, aí complica, ela né? passou mal, ela ficou a parte da manhã no outro hospital, que era o Hospital 9 de Julho. Foi feito o exame de sangue e de urina. Você tem o resultado? Não. Eu liguei, pedi o resultado. Nada, problema nenhum contra o lugar onde o médico nasceu ou deixou de nascer, ou é boliviano, ou é americano, ou é holandês, ou é cubano. O problema não é esse. O problema, às vezes, é porque o estilo de trabalho no país dele é diferente do nosso estilo de trabalho. Hoje em dia tem aí o Mais Médico aí que a pessoa tem que fazer uma prova aqui para mostrar que está apto a trabalhar aqui no Brasil. Não é um cara que vai chegar lá, vai ficar com uma sanguessuga assim no braço e ó, tá, vai se curar. Isso é um tratamento lá na Índia, talvez, entendeu? Que a pessoa vai e coloca sanguessuga. Aqui não, aqui a gente tem os nossos tipos de tratamento. Então, hoje em dia existe essa questão de fazer o teste de aptidão para ver se está certo, enfim. Agora, na época, pelo jeito não existia, ainda mais em hospital particular, que contratava uma mão de obra barata, provavelmente o estrangeiro era mais barato do que o brasileiro, por o estrangeiro chegar aqui e ser difícil achar uma vaga. E também tem aquela questão da linguagem. A gente fala português, já é difícil a gente entender letra de médico. Imagina um médico que fala um espanhol enrolado, um portunhol. Aí a gente não entende mesmo. E com a cabeça que a gente está a 1000, fica complicado, né? Eu anotei o resultado, passei para ela e o resultado mostrava uma infecção grave. Certo. Infecção do trato urinário? Uma infecção, inclusive sanguínea, porque já estava no exame de sangue. Ah, ok. Aí ela pegou, colocou Adriana no soro e resolveu internar no hospital. Sim. Mas ela chegou chocada, chegou com a pressão 0/20. Então já estava bem grave. Grave. Né? E ela tinha recebido alta no hospital. Mas quando ela recebeu, a pressão estava ok. Ah, ok. Aí, mas o quadro, assim, em algumas horas evoluiu rapidamente. E aí, em vez de ela receitar antibióticos, ela resolveu internar. Entendi. A Adriana. E era a final do Campeonato Mundial de Vôlei, em 1990. Ok. O Brasil era finalista
o hospital, todo mundo foi assistir. Pois é. E o hospital ficou literalmente sem profissionais. Tinha uma médica equatoriana. Agora imagina, o hospital é um lugar que assim, a gente espera ser atendido. O pessoal parou para ficar assistindo jogo de vôlei. E olha que o nosso esporte preferido é o futebol. Mas o Brasil estava na final, mas... Enfim, é uma situação complicada, né? Você chegar e não ter atendimento... Que não podia exercer medicina no Brasil porque estavam aqui para fazer um curso. E isso era um hospital privado? Privado. Estavam com autorização no Brasil para fazer um curso, não para exercer. Contratada no pronto-socorro, que você sabe, o pronto-socorro demanda uma certa experiência. Claro, né? Sim. E ela foi internada. Como ela estava vômitos seguidos, eu fui buscar roupa para ela. Quando eu cheguei no apartamento, isso foi em 1990, não tinha ainda, lembrando que não tinha celular, gente. Sim, nós estamos falando de 30 e alguma 3 coisa. anos atrás. 33. E aí 33 anos. Recebi um telefonema da minha sogra no apartamento dizendo assim, era telefone fixo: olha, ela está passando muito mal, volta correndo para cá que eu não consigo achar um médico no hospital. E aí eu peguei e saí que nem um louco para lá. Imagino. Eu estava com o carro que eu usava para reportagem também, que você sabe como é que é, essas produções independentes, você conhece bem isso. Claro. Você leva dentro do carro equipamento, você leva tudo, né? O carro de família vira o carro de trabalho. Se inscreva no canal do Ben Mendes, se inscreva no Consumidor 100%. Falou, olha, eu peguei um médico pelo colarinho e pedi para ele socorro, ele entrou no quarto. Era um médico que estava terceirizado, que o pronto-socorro era terceirizado e a UTI era terceirizada. Nossa. Então, administrados por empresas que tinham sido contratadas. Então, o médico era um terceirizado, ele não podia entrar no apartamento, mas acabou entrando porque E o terceirizado tem aquela questão, né? Que um joga o problema para cima do outro. Não, a culpa não é da minha equipe, não. A culpa é daquela equipe ali, que é uma equipe que foi... Opa, tremeu. Tem uma equipe que foi contratada, então a culpa é deles. Ah, não, a culpa é do fulano de tal. A culpa é do ciclano. Aí, quer dizer, quem responde no final? É a Unimed? Quem responde no final? É o médico? Quem responde no final? É a clínica? É complicado. Minha sogra agarrou o pescoço dele, ele foi. Quando ele entrou no quarto, ele viu que tinha peteca já no corpo. Sim. Mostrando uma infecção em estado generalizado. E aí ele correu para a UTI, fez uma traqueostomia, mas já era tarde demais. Ela foi a óbito, ela teve uma sepsemia. Que tristeza, é uma situação bem complicada. E qual foi o seu... Assim, à época você já era uma pessoa conhecida. Então, aí, quando eu não conseguia falar com o médico, porque ele se trancou na UTI, fechou a porta da UTI, eu não conseguia falar com ninguém. A única coisa que eu tinha na minha cabeça é o seguinte: eu preciso registrar isso, né? Sim. Você, quando é jornalista, quer registrar as coisas. E aí eu fui no carro, peguei a câmera, pus a câmera no ombro, liguei e comecei a gravar. Aí começou o Celso Somano investigativo. Andar por andar, mostrando que não tinha ninguém, que eu acho que nenhuma assistência, né? Estava literalmente abandonado. Sim. E aí eu batia na UTI, na porta da UTI, ninguém abria. Aí eu fui até o posto de enfermagem, falei, no mesmo andar, falei que eu queria falar com o médico na UTI. Aí puseram ele para falar comigo, já isso, depois de eu ter rodado o hospital inteiro, feito uma confusão danada dentro Inclusive, do hospital. Tem esse vídeo, eu acho que tem esse vídeo na internet. Não sei se tem na internet. Eu acho que eu já vi algum. Mas aí eu peguei, aí eles me puseram no telefone e aí me deram a notícia que ela tinha falecido. Aí caiu o mundo. Né? Ah, eu imagino. Aí caiu o mundo para mim e eu não sabia o que fazer, com uma filha de 3 anos de idade. E aí eu peguei minha filha, do lado do hospital tinha uma igreja, eu fui com a minha filha, ela tinha 3 anos, fui para dentro da igreja, fiquei orando, rezando ali, para que Deus me desse um caminho, né? Porque eu já não estava nem preocupado mais com o que eu tinha gravado. E vocês estavam casados há quanto tempo? Nós estávamos casados há 5 anos. 5 anos. Ela tinha 27 anos de idade, era muito nova. Muito jovem. E uma evolução rápida, né? Então, ela tinha se formado em psicologia, não sei se ela estava fazendo estágio naquele hospital, era um hospital. Hoje em dia todos os hospitais para doente mental estão fechados, né? Hoje o tratamento é dia, mudou totalmente isso. Mas ela estava fazendo estágio nesse hospital, não sei se ela contraiu ali ou se ela contraiu, de acordo com umas amigas dela,
numa padaria na frente da faculdade para comer uma coxinha de galinha, que podia estar, né? É isso que eu ia te perguntar. É Então, o complicado. diagnóstico foi o quê? Teve Uma sepsemia, mas depois que você tem uma infecção generalizada, Aham. você não tem mais condição de dizer definir o que é. o princípio dela, onde foi o início. Aquele primeiro hospital que ela deu entrada, então talvez seria o lugar mais adequado para fazer esse... Pois é, o médico não deveria ter liberado, Sim. deveria ter esperado o resultado do exame de sangue e do exame de urina, e aí ia constatar uma infecção grave e ia Fazer o tratamento né? adequado. Né? Ela precisava de larga escala de antibióticos fortes, né, na veia, já estava no soro. Isso facilitaria o processo. Mas aí, infelizmente não foi o que aconteceu. Passando então por Aí, isso... aí eu peguei aquilo lá e levei pro Sim. meu programa, toda aquela gravação, Sim. e coloquei no ar. Aí virou um escândalo nacional Imagino. e depois internacional, né? Sim, claro. Porque eu registrava com uma câmera no meu ombro a situação, conversando com profissionais de saúde dentro do hospital, etc. e tal. E aí, a primeira coisa que veio à tona foi que o diretor do hospital, né, era um hospital religioso, o diretor do hospital, um frade, virou publicamente, disse que eu era um desequilibrado. Você então passou a ser vítima... Como é que pode? O cara sofreu tudo que sofreu e no final é passado como desequilibrado por pessoas donas do hospital, que é um hospital religioso, que deveria estar, pelo contrário, deveria estar apoiando, deveria estar talvez até pedindo desculpa pelo que ocorreu, porque primeiro, o primeiro hospital liberou. Toma um remedinho e vai para casa. Aí voltou para o hospital. O segundo hospital tava com esse problema aí de jogo de vôlei. Tava com esse problema de jogo de vôlei, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, e deixou o paciente lá abandonado. Então, o cara de pau do frade aí deveria, no mínimo, primeiramente pedir desculpa, não chamar a pessoa de desequilibrada. Isso não existe. Vítima, aliás, de vítima você passou a ser... Eu era um desequilibrado, que era um mesmo. absurdo que eu tinha feito, etc. e tal. Aí, por conta disso, eu falei, não, agora eu vou até o fim, vou provar que ela foi vítima de negligência. E aí, Isso aí. então, você começou a Aí receber... comecei a receber outras denúncias do mesmo hospital. Sim. No total, 20 denúncias de erro, negligência, imprudência, e levando a óbito outras pessoas. Aí eu coloquei tudo aquilo no ar e comecei uma briga sem fim com o hospital. Eu movendo ações contra o hospital movendo ações contra mim. Cada vez que eu ia num programa de televisão, falava alguma coisa, o hospital tocava uma ação nova. Certo. E virou uma confusão sem fim. Sim. Imagina. Aí, quando o negócio ficou muito pesado, eles contrataram, o hospital contratou um desembargador aposentado para advogar para eles. Ah, é mesmo. Tudo isso para cercear o seu direito de manifestação. E aí eu denunciei que isso estava acontecendo, que ele tinha acesso ao cafezinho dos desembargadores e dos juízes para discutir os processos contra mim, etc. E tal. Olha. E veio uma confusão no Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí essa briga começou a rolar por anos. E daqueles 20 casos do hospital, praticamente vieram outros de outros hospitais. E aí eu pedi autorização para os meus patrocinadores, eu tinha 4, se eles me permitiam que eu usasse isso no programa, um programa de entrevistas, um programa de variedade, e eu estava usando para outras coisas. Aí eles falaram para mim que tudo bem, que não tinha problema nenhum naquele primeiro momento. E aí logo depois que isso aconteceu, alguns meses depois, o SBT tinha intenção de criar um novo jornal. Certo. Que aí começa o Aqui Agora. Exatamente. Né? E aí me convidaram para ir Aqui Agora. Isso foi bom porque eu mantinha o meu programa. Eu falei, olha, eu aceito desde que eu possa manter meu programa, porque é meu sustento, o meu programa de variedade. Eu continuei fazendo programa de variedades numa emissora de televisão e o SBT abriu uma exceção à regra e me contratou mesmo trabalhando em outra emissora. Então eu ficava em 2 emissoras. E aí lá no SBT, no Aqui Agora, você já estava mais nichado para a defesa do consumidor? Então, ou ainda... aí me convidaram, olha, nós vamos fazer um jornal novo, onde
as posturas são diferentes, onde o jornalista mostra o que está sentindo, se ele estiver correndo ele está ofegante, né? Não era aquele processo que tinha, por exemplo, quando pegou fogo no Andraus, em São Paulo, no prédio, né? Que o repórter, né? Todo arrumadinho, postulado, as pessoas se jogando lá e ele não mostrando nada de sentimento, relatando o que estava acontecendo e as pessoas caem. O jornalismo verdade, né? Jornalismo real. O jornalista, se corresse dentro de uma comunidade, mostrasse que estava ofegante, mostrasse os tiros. Jornalismo mais real, né? O sentimento de medo, inclusive. Sim. E por isso foi um grande sucesso. Me convidaram para a criação desse jornal, né? Aí eu sentei, comecei a dar ideias, eles gostaram das ideias. E um jornal policial, tá? Okay. E aí eu fazia as matérias policiais e fazia umas matérias de defesa do consumidor. Sim. Só que as matérias de defesa do consumidor, elas literalmente eram guardadas. E só pela diretoria do programa? Pela edição. Estava ali no cantinho ali. Edição, pelo diretor. Passa agora não, deixa ali quieto. Não vai dar. Pensava, não vai ser sucesso não. Boa, etc, tal. E eu falava, mal sabiam. A matéria é minha, e o pessoal não acreditava na defesa do consumidor. Né? Não acreditava naquele negócio. Na época ninguém fazia, né, Celso? Não. Aí, pioneiro. Um dia a audiência estava baixa. Sim. E o Albino de Castro, que é o meu amigo até hoje, era diretor, ele e o Marcos Wilson, eram os diretores do jornalismo do SBT. Sim. Ele virou e falou para o Mauri, que hoje é editor-chefe lá da Globo. Sim. Ele falava para o Mauri, Mauri, pega uma daquelas matérias do Celso Russomano que você acha ruim pra caramba. Lá da gaveta, né? Ele achava ruim. Mas não tá editado. Ele falou, não, mas põe do jeito que tá no ar, sem edição mesmo, põe do jeito que tá no ar. Sim. E aí colocaram no ar e o negócio começou a pegar, começou a subir a audiência, bem. Foi sucesso já. Então aí ele começou pega uma matéria daquela do Russomano, e começou o negócio a crescer de tal forma que a gente chegou a dar 40 pontos de audiência. Caramba! A novela da Globo dava 30, a gente dava 10 pontos a mais em cima da novela. Você acha que essa audiência... Vocês estão pedindo para você só consertar um pouquinho o seu microfone. Pode puxar ele um pouquinho, fica mais confortável aí. Você atribui esse sucesso dessa audiência, 40 pontos de Ibope, é um negócio fenomenal, né? Que as pessoas se... E é isso aí, galera. Mais um vídeo aqui do Consumidor 100%. Se inscreva no canal do Ben Mendes. Se inscreva aqui no Consumidor 100%. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até o próximo vídeo.